Boa noite, graça e paz a todos. Eu sou a Letícia Fernanda, diaconisa da Monte Sion Church. Nesta noite, eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Em meio aos dias que nós estamos vivendo, onde se fala muito em distanciamento social, onde se fala muito em quarentena, muitos de nós estamos tendo a oportunidade de ficar mais tempo com as pessoas que nós amamos. E quem são elas? Essas pessoas são a nossa família, aqueles com quem nós moramos e passamos a maior parte das nossas vidas. E muitos de nós tinha se esquecido de quanto é importante e bom passar esse tempo com eles. Porque muitas ocupações dos nossos dias nos afastam deles e esquecemos o quanto é importante e prazeroso estar com eles. Nessa noite eu quero falar com você sobre suportar eles. Não suportar de maneira negativa, mas como um suporte de amor, um suporte de paciência, de compaixão. Eu peço que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 2, que diz o seguinte: Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Que palavra maravilhosa, né? Mas tão difícil de ser colocada em prática. Porque é muito difícil quando nós falamos em família. E ao mesmo tempo é o maior sentimento que cabe dentro de nós. Por que é tão difícil de falar sobre família? Porque lá onde nós compartilhamos o café da manhã, desde o jantar, esse é o maior momento que nós estamos com eles, na correria do dia a dia. Nós muitas vezes esquecemos o quanto é importante estarmos com eles, o quanto eles são preciosos nas nossas vidas. Mas você pode estar aí se questionando: tem certeza que eles são os mais amáveis porque você não conhece a minha família? Realmente, eu não conheço a sua família, mas eu te garanto o quanto eles são amados por você. Na nossa família, onde mesmo a Bíblia diz que eles são o nosso maior ministério. Se nós não cuidamos da nossa família, nós não conseguimos crescer espiritualmente, porque nós seremos omissos não cuidando da nossa família. Eles são as pessoas mais difíceis, sim, de serem compreendidas, mas a mudança que nós tanto queremos que eles tenham, ela tem que partir de nós, não é verdade? Nós que somos conhecedores da palavra de Deus, nós que temos uma caminhada com Cristo, Ele que nos escolheu para guiar essas pessoas. Sim, elas podem ser as mais difíceis, as mais estressadas, cada um de nós tem as suas dificuldades. Não podemos apenas julgar, mas e se nós nos colocássemos no lugar dele? Como será que nós temos sido cristãos em nossos lares? Não somente nos lares, mas onde nós trabalhamos, nos nossos grupos de amigos. Como você tem sido diante do Senhor? Você tem sido aquela pessoa que a palavra diz que seria a diferença? Tem sido aquela pessoa que dá sabor aonde você chega? Tem sido luz em meio às trevas? Como você tem reagido nestes momentos com a sua família? Quando nós falamos sobre a família, a palavra de Deus, ela nos dá uma abrangência muito grande de ministério, porque nós sempre pensamos em dar um testemunho. Que testemunho eu posso contar da minha família? Qual a diferença que eu fiz na vida deles? Porque quando nós falamos de Cristo, nós falamos de amor, nós falamos de renúncia. Quantas pessoas já oraram pelas nossas vidas? Nós só estamos caminhando com Cristo porque alguém pagou um imenso valor em oração, em jejum, em até mesmo palavras de carinho, palavras de amor vindas do Senhor. Quando Deus nos fala sobre família, é carregarmos a nossa cruz. Eles fazem parte da nossa cruz. Quando nós não entendemos o que Deus quer fazer, é aí que é para nós sermos fortes, para nós darmos continuidade no nosso ministério. Só assim nós conseguiremos romper, sair daquela mesmice, das mesmas orações. Quando nós cuidamos de pessoas, nós conseguimos ir a lugares mais altos. Não somente cuidar por querer crescer, mas Deus sabe as nossas intenções. Deus é aquele que sonda e esquadrinha os nossos corações, assim como diz a palavra do Senhor.
E o segundo maior mandamento da Bíblia é que nós amássemos a nossa família como nós mesmos, nós cuidássemos do próximo. Como nós temos reagido diante dos dias difíceis? Será que nós temos dado suporte verdadeiramente para eles? Será que nós temos tido os frutos do Espírito Santo, que um deles é longanimidade, a compaixão? Será que nós não estamos julgando demais ao invés de estender a mão, dar um abraço? Não tem sido mais fácil nós fazermos a diferença que nós tanto queremos? Nós somos a luz do Senhor na terra. A nossa família, eles olham para nós muitas vezes como pessoas fortes e nós não somos fortes. Nós estamos em Cristo e é Ele que nos torna fortes, é Ele que nos dá sabedoria, direção para que a gente consiga ser verdadeiramente cristãos. Ser cristão não é só ir na igreja, não é só dizer eu sou cristão. Qual a diferença que você tem feito aonde você está? Seja na sua família, seja no seu trabalho. As pessoas te olham como? Como uma pessoa qualquer? Não tem tido a diferença da palavra de Deus sobre a sua vida? Mas eu não tenho muitas vezes sabedoria. A palavra diz que nós temos que pedir sabedoria para o Senhor, que Ele nos daria. Será que nós não temos deixado isso de lado? Queremos conquistar o mundo inteiro e a nossa família tem ficado em segundo lugar, em terceiro, em quarto, sendo que nos momentos mais difíceis são eles que estão lá conosco, chorando, estão rindo. Nós temos que parar com essa hipocrisia que nós temos de querer ganhar o mundo lá fora, sendo que o maior mundo, o principal, está conosco e muitas vezes são deixados de lado por ignorância, muitas vezes por intolerância, e sendo que essas pessoas que estão à nossa volta, eles são os nossos ministérios. Cada um deles tem uma personalidade, cada um deles tem uma dificuldade, assim como nós temos. A única diferença ainda deles para nós é que muitos ainda não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Mas nós buscamos essa promessa, pois na palavra de Deus diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa promessa não é só para um fulano, não é só para outra irmã. É para todos aqueles que creem, aqueles que buscam verdadeiramente a face do Senhor. É para aqueles que têm a capacidade de dobrar o joelho mesmo quando ofendido e orar, pedir, Senhor, ensina ele. Não suje o meu coração com mágoas, com raiva, mas que eu possa ser a diferença mesmo com o joelho calejado, com os olhos inchados de chorar na presença do Senhor, mas que nós tenhamos a capacidade de oferecer a face direita, oferecer a face esquerda, quando nós formos ofendidos, mesmo quando estamos certos. Mas a nossa diferença é que nós saibamos falar em secreto com o Pai. Não que nós venhamos responder na mesma moeda, porque isso não nos torna diferente diante de Deus. Nos tornamos iguais. A diferença é quando nós aprendemos a resguardar as nossas palavras e desabafarmos no secreto com Deus. Nós somos humanos, nós somos falhos, mas o que nos torna diferente são as nossas atitudes. Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitudes, daqueles que reconhecem que são falhos e que existem pessoas falhas como nós, mas que nós tenhamos a capacidade de pedir ao Senhor, pedir direcionamento ao Espírito Santo, para que nós possamos ser a diferença, principalmente nos nossos lares. Esse será o nosso maior testemunho de vida, porque vai ser não só uma bênção individual na nossa família, ela vai ser um exemplo, assim como tantas outras que têm vários problemas. Todas as famílias têm problemas, tem famílias A, tem família B, mas todas elas são família. Não tem como a gente esquecer alguém que tenha o mesmo sangue, alguém que tenha o mesmo grau de parentesco. Não existe ex-família. Família é para sempre. É a maior riqueza que Deus colocou sobre as nossas vidas. E muitas vezes tem sido esquecida, deixada para depois, e nós estamos falhando. É por isso que nós não conseguimos alcançar as bênçãos do Senhor. Não estou falando do que nós temos que ter material. Nós temos que ter a família saudável e na presença do Senhor, para que nós consigamos ter um verdadeiro testemunho de cristãos aqui na terra.
E para encerrar essa palavra, eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, amem uns aos outros, sinceramente, pois o amor cobre muito pecados. Para finalizar esse versículo, irmãos, ele é o espelho que nós temos que seguir. O amor é a palavra mais curta que existe. Amor, a paz, e é o sentimento mais rico, mais grande, o mais abrangente. O amor de Cristo por nós é incomparável. Muitas vezes não nos achamos dignos do amor do Senhor, não nos achamos dignos de tudo que nós temos. Se ele tivesse olhado para as nossas falhas, os nossos pecados, que até hoje, sendo cristãos, nós vamos errar até o último minuto das nossas vidas. Não estou fazendo apologia que você tem que pecar sem se arrepender, mas a cada dia nós temos que buscar melhorar. Se eu falhei em tal aspecto ontem, hoje eu quero me esforçar muito para não falhar de novo nele. Nós somos seres humanos errantes. O que nos torna diferente é a vontade de nos tornarmos mais limpos, mais semelhantes a Cristo, porque não é nos limitado o caráter do Senhor. À medida que nós buscamos a Cristo, nós somos aperfeiçoados. Esse aperfeiçoamento, ele dói. As pessoas que mais próximas estão de nós são elas que sempre vão usar palavras, atitudes para nos confrontar. Mas neste momento nós temos que ter a sabedoria, nós temos que ter o discernimento. Eu posso sim ter falhado, mas eu não sou mais a mesma pessoa. Porque a partir do momento que eu aceitei a Cristo como Senhor, como Salvador, Ele me limpou, Ele me resgatou de toda sujeira, de todo pecado, me deu vestes novas, sapatos, pôs um anel no meu dedo. Para que coisa mais preciosa do que estar limpo de toda sujeira, ter uma vida com o Senhor, ter o meu nome gravado no livro da vida. Não tem mais graça abundante do que isso para nós cristãos. Não são as coisas que Deus tem para me dar. Eu busco a Ele pelo amor que eu tenho por Ele, pelo amor que Ele derrama a mim de forma abundante. Eu sou grato pela misericórdia do Senhor. Muitas vezes reclamamos de atitudes que nós presenciamos, convivenciamos, e nós não temos a capacidade de nos colocar muitas vezes no lugar de Cristo. O que Cristo faria nessa situação? Será que Ele apagaria o meu nome? Será que Ele seria momentâneo como nós somos? Muitas vezes nós somos momentâneos. E é isso que muitas vezes nos afasta da presença do Senhor. Muitas vezes nós somos explosivos, mas esse não é o caráter de Cristo em nossa vida. Ele é paciente, Ele é amoroso, Ele é bondoso. Que a cada dia nós possamos, em nossas orações, pedir mais do caráter do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós possamos crescer com a nossa família, que é o maior bem que nós temos, que eles são Deus representado aqui na terra. Cada um deles fazem parte de nós. Não tem um mais importante, não tem um menos importante. Todos são iguais diante do Senhor, e eles têm que ser assim para nós também. Aos nossos olhos espirituais, não temos que viver nessa terra com os olhos carnais. Nós temos que ver além do que está aqui. Nós temos que ser a diferença, começando em nós mesmos, para que a nossa família possa ver a diferença e sim, ser reconhecidos como verdadeiros cristãos. Amém? Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.